Embora você já tenha feito de tudo, você ainda não conseguiu transformar a sua vida? Então esse vídeo é para você. E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que estão há muito tempo já numa busca incessante por uma transformação na sua vida. Estão tentando de todas as formas, já fizeram todo tipo de técnica, já fizeram todo tipo de trabalho terapêutico e mesmo assim sentem que continuam no mesmo lugar. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece e o que você pode fazer para começar a mudar. Mas antes da gente falar desse assunto, eu vou pedir para você dar uma olhada se você está inscrito. Caso você não esteja, já se inscreve aqui, aciona o sininho também para receber as notificações e não perder nada do que a gente está fazendo. E também depois dá uma olhadinha aqui que nós temos as nossas terapias, os nossos cursos, temos os nossos contatos. Se você tiver uma dúvida, como que eu faço para fazer o reset quântico? O que é a reparação essencial? Como que eu posso acessar o trabalho de vocês? É só entrar em contato pelo WhatsApp ou Telegram que estão aqui embaixo. E também você pode entrar lá no nosso Instagram e acompanhar a gente, que diariamente nós temos mensagens que vão te ajudar muito no seu despertar. Agora vamos falar desse assunto, que é um assunto delicado, é um assunto que faz com que muitas pessoas estejam hoje desanimadas, tristes, sem vontade de cantar uma bela canção e também querendo desistir de tudo, porque elas acreditam profundamente que elas já tentaram todas as coisas possíveis e mesmo assim elas continuam patinando, continuam às vezes há muitos anos na mesma situação e não conseguem sair e acabam muitas vezes desistindo de algumas áreas de sua vida ou até mesmo desistindo da própria vida porque elas não conseguem alcançar um resultado pensando que já fizeram todas as coisas que eram possíveis. Mas sabe por que muitas pessoas não conseguem alcançar os resultados que desejam? Porque essas pessoas elas estão fazendo tudo o que é possível que elas encontraram lá fora. Elas entram em todos os sites, elas procuram com todos os gurus que tem por todos os lados, elas leem livros, elas buscam informação, só que elas se esquecem de que não adianta você saber tudo, você buscar tudo, você está indo em direção àquilo que você sabe que é verdadeiro, porque senão você não estaria continuando esse trajeto até aquilo, mas você não fazer absolutamente nada. E aí você pode dizer, mas eu faço, eu aplico as técnicas, eu entro nos canais das pessoas assim que têm sucesso e eu vou lá e faço técnicas, eu participo de aulas, eu busco fazer aquilo que aquelas pessoas estão dizendo. Mas só a técnica não é o suficiente. Se as técnicas apenas que essas pessoas divulgam em suas lives, em suas aulas, nos vídeos como esse que eu estou fazendo aqui, fossem o suficiente, todas as pessoas que têm acesso a esses vídeos estariam milionárias, estariam bem, estariam com o relacionamento dos sonhos, estaria tudo acontecendo de forma mágica para elas. Mas não é bem assim. Nós somos seres individuais e por isso nós temos que trabalhar tudo aquilo que nós ensinamos, né? Pessoas como eu e outros autores ensinam, mostram técnicas, mostram formas de você fazer, nós temos que aplicar aquilo na nossa vida. E a nossa vida, ela é uma caixinha de surpresas. Se eu contar aqui todas as histórias da minha vida, você pode até se identificar com uma ou outra. Mas vai ter situações que você vai dizer assim, não, isso eu não acredito, eu não penso dessa forma, não, para mim isso não acontece assim. Isso que a Vivian está falando, eu não concordo, né? É uma bobagem. Ou às vezes você pode acabar mudando a sua opinião porque você ouviu alguma coisa que fez mais sentido para você. Mas nós não somos iguais. Eu não vivi o mesmo que você viveu. Eu não percorri o mesmo caminho que você, assim como você não percorreu o mesmo caminho que nenhum desses gurus, dessas pessoas que você segue. E não é simplesmente uma técnica que faz uma pessoa se modificar. Por exemplo, eu sempre sugiro para as pessoas fazerem a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. Eu sugiro isso para os meus clientes e sugiro isso para vocês aqui. Tem a oração aqui, é gratuita, qualquer pessoa pode ir lá e simplesmente todos os dias, durante 21 dias, assistir essa oração, né, solicitando que o melhor aconteça, pedindo por alguma coisa, por alguma transformação que a pessoa deseje. Mas vai adiantar essa pessoa todos os dias ir lá e tocar? Por exemplo, eu quero um relacionamento, eu quero limpar a questão dos meus relacionamentos que sempre foram negativos. Mas essa pessoa, quando ela vai em busca de um relacionamento, ela vai buscar no mesmo lugar.
ela vai buscar o mesmo tipo de pessoa, ela continua tendo a mesma atitude. Então, o que significa? Não adianta você limpar uma questão, mas você continuar agindo da mesma forma em relação a ela. Então, não adianta, por exemplo, eu ir ao médico, porque eu quero, por exemplo, parar de fumar. Aí eu vou lá, peço para o médico me dar um tratamento para parar de fumar, ele me dá o tratamento e eu continuo comprando cigarro. É culpa do médico se o tratamento não der certo? Obviamente que não. Só que muitas pessoas que estão em uma situação depressiva, em uma situação ruim há muito tempo, elas não conseguem mais visualizar aquilo que elas estão fazendo de errado. Elas acreditam profundamente que elas são azaradas apenas, que não são elas que estão co-criando aquela situação negativa que está lhes acontecendo. Então, às vezes a pessoa ela quer muito um emprego, só que ela continua todos os dias, quando ela chega em casa depois de ter procurado emprego e não ter encontrado, por exemplo, ela continua chegando em casa e falando, eu sou azarada mesmo, eu não sirvo para nada, né? As coisas nunca dão certo para mim. Mais uma vez, olha, gastei um pouco de dinheiro que eu tinha para pegar um ônibus para ir procurar um emprego e mesmo assim não deu certo. Ou seja, ela está propagando aquilo que ela não quer. Ela não quer continuar desempregada, mas todos os dias ela reforça essa energia no campo dela. Ao invés dela ser grata, hoje eu não consegui ainda, mas que bom que eu tive o dinheiro da passagem e eu pude ir procurar esse emprego hoje. Amanhã vai ser um dia diferente, amanhã vai ser melhor. E eu vou continuar em busca daquilo. Você entende? Só a mudança do comportamento, a mudança desse pensamento já começa a mudar as coisas. Aí no próximo dia, ao invés de você estar lá cabisbaixo, meu Deus, eu não estou conseguindo um emprego, por favor, me dê um emprego, me ajude. Você chegar no lugar que você vai procurar um emprego de uma outra forma. Você chega lá e fala assim, olha, eu estou em busca de uma recolocação, é profissional e eu gostaria muito de colaborar com essa empresa, eu acho que essa empresa vai se encaixar no meu perfil, eu posso ajudar muito vocês. Olha a diferença, né? Você acha que um cara que está procurando um empregado para trabalhar na empresa dele, ele está em busca de uma pessoa que chega lá cabisbaixa, triste, dizendo, pelo amor de Deus, me ajude? Ele está em busca de uma pessoa que vá ajudar a empresa dele, né? Assim como, por exemplo, você não contrata uma faxineira para sua casa, porque você está com pena da pessoa que está fazendo a faxina. Coitadinha, ela precisa de trabalho. Não, você contrata porque ela é confiável, porque ela vai entrar na sua casa, ela vai mexer nas suas coisas, né? Ela pode ficar ali sozinha em vários momentos e você tem coisas de valor dentro da sua casa, né? Porque ela faz a faxina bonitinho, ela faz direitinho, né? E ela deixa a sua casa um brinco. É por isso que você vai contratar a pessoa. Você não compra uma balinha no semáforo só porque você quer ajudar o carinha que está vendendo a balinha. Você compra porque, hoje o dia foi triste, que gostoso que seria adoçar a vida. Então, às vezes, aquele cara vem e coloca ali no teu retrovisor uma balinha dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda. Se você estiver na mesma vibração que ele, você vai ficar com pena e você vai querer ajudar. Agora, se você estiver em outra vibração, você vai falar assim, peraí, né? Você não vai ressoar com aquilo, às vezes não é nem por mal. Você está ignorando a pessoa que está precisando. Não, você não vai ressoar, você não está na mesma energia com aquela pessoa. E você vai estar pensando em outra coisa, você não vai conseguir nem prestar atenção naquilo. Então é por esse motivo que as pessoas não conseguem conquistar a vida dos sonhos delas. Porque elas continuam vivendo a vida que elas não querem. Elas continuam vivendo da forma que elas não querem. E eu não estou falando isso da boca para fora, eu estou falando isso por experiência própria. Eu fui durante muitos anos uma pessoa super pessimista. Aliás, no começo da minha vida eu era otimista, depois com o tempo, as coisas dando muito errado, eu comecei a ficar muito pessimista e a partir daí tudo começou a ficar péssimo para mim também. Então todos os dias eu ia para o trabalho e eu já ia, né, com preguiça, eu já ia cansada, eu já não queria estar ali naquele lugar. O que acontecia? Muitas vezes eu passava mal. Teve uma época que eu tinha crises de labirintite dentro do trabalho. Era só eu chegar no trabalho que eu passava mal, desmaiava e tinha que ir embora para casa. Por que que aquilo estava acontecendo? Porque já não era o lugar que eu queria estar. Então, o meu corpo estava me dizendo, saia daqui, porque aqui não é o lugar para você. Não é aqui que você deve estar. E aí, ao invés de eu perceber isso e mudar de emprego, eu fiquei mais um tempo lá e fiquei sofrendo. Aí comecei a passar por outra série de problemas, aí você começa a somatizar no seu corpo e a situação começa a ficar pior. Aí você ganha bem, mas não consegue pagar as contas, né? Aí você, às vezes, tem um bom cargo, você está num nível legal, mas ao mesmo tempo você não consegue se satisfazer com aquilo. Aí você perde o emprego, aí você começa a reclamar porque agora você não tem dinheiro. Mas quando você estava no emprego, você estava reclamando de outra coisa. Ou seja, você está emanando para o universo um motivo para reclamar e ele vai te devolver mais motivos para reclamar.
E quando eu vim viver o meu propósito, eu não estava com a vida legal, bacaninha, não. Eu estava numa situação muito difícil, eu não conseguia pagar as contas da minha casa, era assim, um mês eu pagava aluguel, no outro mês eu pagava a água e a luz, no outro mês eu pagava o aluguel, aí no outro mês eu não pagava, aí no outro mês eu pagava, era assim. Aí tinha mês que dava para comer, tinha mês que tinha que comer miojo, tinha que comer o que dava ali. Às vezes até pedia ajuda para familiares porque não tinha condição realmente de comer. E eu ia trabalhar como? Eu ia trabalhar triste, reclamando, chateada. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar como Uber, que foi lá em 2017, no começo, acho que foi no começo de 2017, 2016, que comecei a trabalhar como Uber, eu tinha, né, que encontrar com várias pessoas todos os dias e eu nem gostava de conversar com ninguém, porque eu estava de saco cheio da vida. Só que aí as pessoas puxam o assunto, você não vai maltratar uma pessoa. E as pessoas começaram a conversar comigo. E muitas contavam as histórias de vida delas e eu via, falava, nossa, até que eu tô bem, né? E aí eu comecei a fazer esse tipo de comparação e falar assim, nossa, até que eu reclamo da vida, mas olha, eu tenho meu carro, é um carro próprio, ele pode não estar totalmente pago, mas eu tenho aqui como trabalhar e essa pessoa está passando por uma doença, essa outra está na cadeira de rodas, já aconteceu de eu carregar pessoas que estavam na cadeira de rodas. E as pessoas estavam ali vivendo e tocando a vida delas. E isso foi me ajudando, foi uma terapia para mim. E eu comecei a conversar também com essas pessoas, a querer dar um afago, uma ajuda, um alento para essas pessoas. E foi assim que eu descobri que uma coisa que eu já queria, né, desde os meus 19 anos, eu queria ser psicóloga, mas não tive condições de fazer uma faculdade de psicologia, então ali eu descobri que eu era boa nisso, que eu dava bons conselhos, que as pessoas gostavam de mim, que eu podia ajudar as pessoas. Muitas vezes as pessoas falavam, nossa, você mudou meu dia, você me ajudou. E nisso eu fui aumentando a minha vontade de ajudar cada vez mais as pessoas e eu comecei a perceber que essa era a minha aptidão. E ali, depois, entre os trancos e barrancos, eu acabei saindo da casa que eu morava com a minha irmã, fui morar num outro local sozinha e meu carro quebrou. E eu não tinha mais condição de trabalhar como Uber, porque eu não tinha dinheiro para consertar o carro. E nessa época eu tinha feito alguns cursos, né, relacionados à espiritualidade, tinha feito um curso de apometria. E aí eu estava na internet lá, sem saber o que fazer, porque eu não tinha como trabalhar. E eu peguei, conversando com pessoas num grupo, as pessoas começaram a me pedir, eu falei que eu tinha feito um curso de apometria, as pessoas começaram a me pedir para ser atendidas e foi assim que eu vim para o meu propósito. Eu estava totalmente destruída, sem carro, com meu carro quebrado, que era a minha única fonte de renda. Tinha meses que eu não conseguia R$300 só para comprar minha comida, morando de favor. Então a vida estava terrível, mas mesmo assim eu fui percebendo as coisas boas que tinha ali. Comecei a ficar muito feliz de poder ajudar as pessoas, muitas vezes atendia, a maior parte eu atendia gratuitamente, porque eu estava numa situação difícil, mas eu queria também ajudar as pessoas, eu queria aprender, eu queria criar prática no trabalho que eu estava fazendo. E com isso a minha vida foi caminhando, né? E passou um tempo, eu consegui consertar o meu carro, eu acabei vindo aqui para o sul, e quando chegou aqui meu carro quebrou novamente, e de novo eu fiquei sem condições de consertar, e o que aconteceu? Eu perdi o carro. Acabei tendo que entregar o carro praticamente de graça, porque ele estava quebrado, tive que vender ele quebrado, e acabei ficando sem nada. E no fim das contas, isso não me abalou, porque eu comecei a enxergar as coisas boas que estavam acontecendo. Tá, não tenho mais o carro, mas eu tenho uma casa para morar, né? Eu não tenho mais o carro, mas a pessoa que mora comigo, ela tem uma moto, e quando a gente precisa ir em algum lugar, ela me leva, ela me ajuda. Então eu comecei a ser grata pelas coisas que eu tinha e comecei a aplicar na minha vida aquilo que eu tinha aprendido, porque não adianta somente você ficar na internet, fazer todas as técnicas e querer aprender tudo. Porque se você aprender tudo e você não aplicar nada na sua vida, olha para os seus valores, olha para quem você é, olha para o que você está fazendo. Ah, porque o fulano fez tal coisa comigo. Não existe o fulano fez tal coisa comigo. Existe o fulano acessou você porque você está na frequência dessa situação. Então, quando você encontra pessoas na sua vida que são ruins, é porque você está nessa frequência. E não porque você seja ruim. Talvez você não seja uma pessoa ruim, mas pode ser que você está numa vibração ruim. Então, se eu estou com uma vibração de medo, o que eu posso atrair? Eu posso atrair bandidos que vão me assaltar. Se eu estou numa vibração de raiva, eu vou atrair pessoas que são raivosas também para perto de mim. Agora, se eu estou vibrando na gratidão, se eu estou pensando no que de melhor eu posso fazer, como eu posso ajudar as pessoas, né? Porque se eu estou ajudando as pessoas, eu sei que essa energia vai voltar para mim. Se eu estou sendo bom, eu sei que isso vai retornar para mim. Então, quando você começar a aplicar de fato todas as coisas que você sabe, parar de achar que o que os outros estão explicando ali é balela,
e começar realmente a aplicar em você e não falar que você fez a técnica. Fazer técnicas. Eu, quando comecei, eu só sabia um pouquinho da apometria, que era o básico, eu tinha feito um curso básico de apometria, e eu não tinha tantas técnicas para aplicar, mas eu tinha vontade, eu tinha amor, eu tinha desejo de realmente ajudar as pessoas. E aí, com isso, eu inclusive canalizei as minhas próprias técnicas, e hoje eu criei, né? Eu criei naquela época, e hoje eu tenho o Reset Quântico, que é uma terapia exclusiva que não existe ninguém no mundo que faz. Não tem ninguém que faz uma terapia energética espiritual tão completa como a que a gente faz aqui. Isso não existe. E como eu criei uma coisa que não existia e que me trouxe felicidade, prosperidade, que me fez ajudar as pessoas e que me fez ser alguém nesse mundo, que me tirou lá do fundo do poço, de um lugar que estava tudo ruim, e eu consegui chegar até aqui. Porque eu tinha prazer, porque eu tinha amor, porque eu tinha dedicação naquilo que eu estava fazendo. E quando eu assistia uma aula, eu aprendia aquele conteúdo e eu sabia falar para os outros fazerem. Mas e eu? É igual aquele negócio de dar conselho, né? Você dá o conselho pro outro e o outro fala, nossa, você dá uns conselhos tão bons, né? Mas a tua vida não tá legal. Por que será? Né? Porque você só sabe entregar para os outros aquilo que você aprendeu. Você não tá aplicando em si mesmo. Então o segredo para você ter sucesso, para você parar de ficar nessa tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, é você começar a aplicar em você. É sempre se perguntar, aquele fulano fez isso comigo? Não, o fulano não fez isso com você. Por que você se sentiu assim com o que o fulano fez? Aí você vai conseguir ir modificando esses comportamentos e você vai conseguir começar a transformar a sua vida. E claro que existem muitas técnicas, muitas coisas que ajudam, como o Reset Quântico. O Reset Quântico, por exemplo, ele tira todas as interferências que são externas. Então você pode estar com obsessor, você pode estar com parasita, você pode ter maldição, pode alguém ter feito magia contra você, você pode ter alguma questão de vida passada, pode ter uma interferência de alguma vida passada que está atrapalhando a sua vida atual. A gente consegue resolver, tirar, sanar tudo isso em uma única sessão. E aí depois você vai se trabalhar terapeuticamente. Se você não for fazer uma sessão terapêutica, você pelo menos vai estar livre de toda essa carga, mas você vai conseguir começar a aplicar esses ensinamentos que você talvez já saiba todos, talvez você já tenha aprendido, talvez você nem precise mais aprender nada, você só precise pegar tudo que você sabe e aplicar em si mesmo, aplicar na sua vida, porque quando você aplicar, com certeza isso tudo vai desaparecer, todas as coisas negativas vão desaparecer, mas antes você tem que ser uma pessoa positiva, você tem que merecer as coisas. Nós não temos as coisas antes de ser. Quando você tiver um pensamento positivo, um pensamento rico, um pensamento próspero, um pensamento de uma pessoa que tem bons relacionamentos, aí a partir daí você vai atrair isso tudo para o seu campo. Enquanto você está assim, como você está, dizendo que já fez de tudo e nada deu certo, significa que você realmente não transformou as coisas internamente. Você quer que o mundo mude para que ele se adapte a você. E não é dessa forma que você vai conseguir resolver os problemas da sua vida. É você de dentro para fora. E não o mundo aqui fora que tem que mudar para que você seja feliz. Pode acreditar, porque eu vivi isso e eu posso garantir para você que é uma verdade. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado, que isso toque o seu coração, que você consiga modificar todas as coisas na sua vida. É esse o meu desejo. Se você quiser a nossa ajuda, nós estamos disponíveis. É só você entrar em contato aqui pelo Telegram, WhatsApp, para saber mais das nossas terapias. Eu tenho certeza que isso vai fazer você dar um grande salto aí na sua vida. E de repente, todas essas coisas que você aprendeu, que você acha hoje que são em vão, no dia seguinte pode não ser mais em vão e você conseguir começar a viver a vida que você escolheu realmente. Só mais uma coisa, não esquece de deixar o seu like aqui, de compartilhar com outras pessoas, porque essa é a nossa energia de troca, tá? Você recebeu uma informação boa aqui, passe pra frente, que isso vai reverberar também no seu campo, tá bom? Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!